Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas aqui. Hoje a gente vai ver a matéria de polinômio. É uma matéria bastante recorrente nos concursos militares. Em tese, costuma ser uma matéria fácil, mas é bom a gente ter atenção em alguns casos e conseguir fazer algumas questões mais aprofundadas para poder chegar bem no concurso. Bem, polinômio. O polinômio ele é uma expressão que normalmente tem essa característica aqui. P de x é igual a n vezes x elevado a n. Repare que esse n está colocando a posição que esse cara está. Mas a n menos 1 é o n menos uma posição, vezes o x com um grau menor do que esse cara aqui. Mais a n menos 2 vezes x elevado a n menos 2. Significa que é o x com um grau menor que esse. E vai até o x a 1, x elevado a 1, mais a 0, que é o x elevado a 0, que é 1, né? Bom, esses caras que estão acompanhando o x, a gente chama eles de coeficientes. É bom a gente ficar sempre atentos a eles. E outra coisa importante é o grau do polinômio. O grau do polinômio ele é determinado pelo x que tem o maior grau. Então, por exemplo, olha aqui. P de x é um polinômio tal que é igual a 8 vezes x ao cubo mais 10x mais 1. O cara que tem maior grau aqui, ó, é esse. Significa que P de x tem grau 3. Esse é o grau do polinômio P de x. Outro exemplo legal. Q de x é igual a x ao quadrado menos x mais 1. Significa que Q de x tem grau 2. Então, ó, Q de x tem grau 2. Esse caso aqui é interessante. Qual seria o grau de S de x? Bom, é só você lembrar. Esse cara não parece com esse cara aqui? A0 seria o 15 aqui, né? O termo independente. Esse cara, ele acompanha o x elevado a 0. Ora, x elevado a 0, isso daqui vai dar 1. Então, significa que S de x tem grau 0. E isso daí é importante para a gente se guiar na hora de fazer as questões. Vamos lá, polinômio nulo. O que é um polinômio nulo? O polinômio nulo tem todos os coeficientes iguais a 0. Como assim? Vamos fazer pelo exemplo. P de x é um polinômio nulo, tal que P de x é igual a m menos 2 vezes x ao quadrado, mais n menos 1 vezes x, mais s. Então, m mais n mais s é igual a... Ele quer saber quanto vale m mais n mais s. Como é que a gente vai descobrir essa informação? Simples. Quando ele fala que é um polinômio nulo, significa que esse cara vale 0. Então, a gente vai ter, ó, m menos 2 igual a 0. Bom, se m menos 2 é igual a 0, eu posso passar esse menos 2 para o outro lado e m vai ser igual a 2. E daí a gente vai fazer tudo com essa informação. Bom, se esse coeficiente é 0, esse daqui também vai ser 0 e esse daqui também vai ser 0. Então eu vou ter n menos 1 igual a 0. Passando esse menos 1 para o outro lado, eu tenho n igual a 1. E o S é o termo independente, que também é coeficiente. O S também é igual a 0. Daí, quando eu fizer m mais n mais s, eu tenho 2 mais 1 mais 0. Resultado disso é 3. É assim que as questões militares normalmente trabalham esse assunto, polinômio nulo. O próximo assunto também é um pouquinho recorrente. Se trata de polinômios idênticos. Qual é a característica de polinômios idênticos? Eles têm coeficientes iguais.
Bom, como assim? Repara aqui o exemplo. P de x é igual a 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 12. E Q de x é igual a ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Ele fala que esses polinômios são idênticos. Se esses polinômios são idênticos, eles têm coeficientes iguais. Significa que o cara que acompanha o x ao cubo aqui, ó, é igual ao cara que acompanha o x ao cubo aqui. Significa que o a, então, é igual a 2. O cara que acompanha x ao quadrado aqui é igual ao cara que acompanha x ao quadrado aqui. Então, significa que o b é igual a 3. Agora, cuidado. Repara que esse cara aqui, ó, na hora de escrever o termo de grau 1, ele está implícito. É como se tivesse 0 vezes x mais 12. Bem, então o C vai ser igual a 0. E o D igual a 12. Observe o que ele pede na questão. Logo, C vezes o D dividido pelo A vezes o B. Então, ele quer isso daqui, ó. 0 vezes 12 dividido por 2 vezes 3. Bem, 12 vezes 0 vai dar 0. 3 vezes 2 vai dar 6. 0 dividido por 6 vai dar 0. Bem, essa parte eu acho bem tranquila para o começo do assunto. E agora vem de fato a parte que é mais trabalhada mesmo, que é a raiz de um polinômio. A raiz de um polinômio é o valor que atribuímos a x, tal que esse valor torna o polinômio igual a 0. Como assim? Olha para esse exemplo aqui. P de x é igual a x ao cubo menos 5x mais 4. Eu tenho que pensar um valor que vai zerar esse polinômio. Imagine que eu escolha o valor de x igual a 1. Bom, se x for igual a 1, aonde tem x eu vou escrever 1. Então, vai ficar assim, ó. 1 ao cubo menos 5 vezes 1 mais 4. Bem, eu não sei se você reparou, né? Que 1 ao cubo é 1. 5 vezes 1 é 5. Então, eu tenho 1 menos 5 mais 4. 1 menos 5 mais 4, o resultado vai dar 0. Observa que quando eu troquei o valor de x por 1, o valor do polinômio é 0. Quando é 0, é raiz. Então, 1 é raiz. Do polinômio. Vamos a algumas observações aí. Observações quanto às raízes de um polinômio. Cara, para e pensa. Como é que eu fiz para falar que x igual a 1 vai dar 0? Foi simples. Eu somei os coeficientes desse polinômio aqui. Bom, para ser divisível para x igual a 1 ser raiz, nós temos que a soma dos coeficientes do polinômio igual a 0, temos 1 como raiz desse polinômio. Então, olha aqui, coeficiente aqui é 1. Coeficiente aqui, menos 5. Coeficiente aqui, 4. 1 menos 5 mais 4 vai dar 0. Então, eu percebi logo de cara que quando x é igual a 1, esse polinômio é zerado. Daí, 1 é raiz. É a primeira observação. E a segunda observação
vem do seguinte: a forma fatorada do polinômio indica as raízes. Como assim? Observa que aqui a gente tem um produto. Bem, se qualquer um desses caras for zero, significa que o valor do polinômio vai ser zero. Como é que a gente vai fazer? Isso é uma estratégia. Pensa bem, olhando para esse cara aqui, ó, um valor que zeraria ele, um valor que tornaria esse cara igual a zero, seria o x valendo 3. Ora, x igual a 3, eu tenho 3 menos 3, 3 vezes 3, e 3 ao quadrado aqui. Só que como 3 menos 3 é zero, eu vou ter 0 vezes alguma coisa, vezes alguma coisa. O zero vai tornar isso daqui igual a zero. Então, P de 3 é igual a zero. Qual seria a outra raiz desse polinômio? A outra raiz desse polinômio viria daqui. Esse cara sendo igual a zero. Daí, ó, eu tenho 3x igual a 1, x igual a 1/3. O que eu acabei de descobrir? Quando eu tenho x igual a 1/3, eu tenho uma raiz desse polinômio. X igual a 1/3 zera esse polinômio. Então, ó, P de 1/3 é igual a zero. O último cara é esse daqui. E cuidado com ele. Observe que podemos escrever esse cara aqui assim, né? Já que queremos descobrir a raiz, esse cara também deve ser zero. Bom, passando 1 para o outro lado, eu tenho x ao quadrado igual a 1. Passando esse menos 1 para cá, eu tenho x ao quadrado igual a 1. Daí, mais ou menos a raiz de 1, meu resultado é mais ou menos 1. Quantas raízes eu tenho saindo daqui? Eu tenho duas raízes saindo daqui, o mais 1 e o menos 1. Daí, ó, P de 1 igual a 0, P de menos 1 igual a 0. Observação interessante. Quantas raízes deve ter esse polinômio? Como é que a gente vai saber para descobrir a quantidade de raízes de um polinômio? Também é simples. Imagine que eu vou pegar esse cara e vou multiplicar com esse, não vou? E depois que eu multiplicar com esse, eu vou multiplicar com esse daqui. Eu quero que você observe só o grau do x. Bom, aqui eu tenho x ao quadrado. Vezes x, eu vou ter x ao cubo. Então, nessa multiplicação, vai surgir para mim 3x ao cubo. Quando eu fizer essa próxima multiplicação, eu vou ter x, 3x ao cubo, vezes x. Então, ó, 3x à quarta. Qual é o grau desse polinômio? Qual é o grau que vai surgir desse polinômio? O grau desse polinômio vai ser um grau 4. Se ele tem grau 4, ele tem 4 raízes. Essa é uma ideia que a gente traz lá de equação de segundo grau, mas ajuda bastante. Pessoal, a parte agora que a gente vai ver é pouco falada na época que a gente está na escola e é uma parte muito importante para concurso militar. São as relações de Girard. Elas estabelecem uma relação entre as raízes e os coeficientes de um polinômio. Como assim? Olha para esse polinômio aqui. Esse polinômio ele tem grau 3. Bem, se ele tem grau 3, significa que ele tem quantas raízes? Ele tem 3 raízes. A relação de Girard diz para a gente o seguinte: se esse cara tem 3 raízes, a soma das minhas raízes, a minha raiz 1, mais a minha raiz 2, mais a minha raiz 3, vai ser esse cara, dividido pelo coeficiente do termo de maior grau. Aí, ó, inverte o sinal dele. Repara que essa ideia do menos, ela vem
a partir do momento que a gente realiza o produto entre as raízes. Por isso que a gente coloca 2 vezes o menos. Tem que tomar um pouquinho de cuidado para você não colocar esse menos aqui. Menos 6 dividido por 1 vai dar menos 6. Menos com menos, mais. Então, 6. Esse cara aqui, ó, marcado de caneta preta, esse cara ele é representado pelo produto 2 a 2 das raízes. Então, é a raiz 1 vezes a raiz 2, mais a raiz 1 vezes a raiz 3, mais a raiz 2 vezes a raiz 3. Como é que ele fica? 11 dividido por 1. Onze dividido por 1 vai dar 11. E o último cara? Vou colocar esse de vermelho também. Como é que ele vai ficar? Bom, se aqui foi a soma das raízes e aqui foi o produto 2 a 2, obviamente, esse cara é o produto das raízes. Como é que fica? Menos 6 dividido por o coeficiente do termo de maior grau. Menos 6 dividido por 1 vai dar menos 6. Mudando o sinal, 6. Eu quero que você observe para a relação de Girard o seguinte. Bom, o termo que se segue do termo de maior grau, bom, se aqui é x ao cubo e aqui é x ao quadrado, o termo que se segue é esse daqui. O coeficiente dele, dividido pelo coeficiente de maior grau, é sempre a soma das raízes. O conseguinte é o produto 2 a 2 das raízes. E o último cara é o produto das raízes, dividido, é o C, é o último cara, no caso o D, dividido pelo A. Relação de Girard, para a gente, é muito importante, porque a gente consegue definir algumas vezes até quais são as raízes. Basicamente, a gente vai pensar em 3 números que somados que dão 6. 3 números que multiplicados que também dão 6. Logo, quando você parar para pensar, você consegue achar as raízes. X igual a 1, R1 igual a 1, R2 igual a 2 e R3 igual a 3. 1 mais 2 mais 3, 6. 1 vezes 2 vezes 3, 6. Os mais importantes para você gravar são esses dois que eu marquei em vermelho. O primeiro e o último. Eles são bem importantes para questões como essa daqui. Vamos fazer mais um exemplo antes de ir para essa questão da ESA. Q de x é igual a 2x ao cubo, menos 4x ao quadrado, menos 2x mais 4. Eu quero saber quanto vale o produto das raízes do polinômio Q de x. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pensar nisso daqui. Q de x é um polinômio de grau 3. Então, quantas raízes ele tem? 3 raízes. Para escrever ele como uma relação de Girard, o termo seguinte do termo de maior grau, o menos 4, é a soma das raízes. Então, ó, em vermelho de novo. Esse cara é importante a gente gravar. Então, ó, menos 4 dividido pelo coeficiente do termo de maior grau, que é 2. Isso vai me dar a soma das raízes. Então, ó, R1 mais R2 mais R3 é igual a menos 4, menos 4 dividido por 2. Esse cara aqui vai ser o produto 2 a 2 das raízes. Ele não costuma ser tão importante em prova, mas é legal saber ele também. Então, ó, R1 vezes R2 mais R1 vezes R3, R2 vezes R3, vai ser igual a esse cara dividido pelo coeficiente do termo de maior grau. Então, ó, menos 2 dividido por 2, resultado 1, menos 1.
E o produto? O produto será representado por esse cara dividido pelo coeficiente do termo de maior grau. Só que lembra que você tem que inverter o sinal. Então vai ficar assim, ó. Raiz 1 vezes a raiz 2 vezes a raiz 3. Eu vou ter menos 4 dividido por 2. Resultado disso vai me dar menos 2. Acabei não colocando o resultado aqui, né? Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Mudando o sinal, 2. Bom, o que ele está pedindo para a gente? 3 números que somados que deem 2, 3 números que multiplicados deem menos 2. Como os valores são bem pequenininhos, a gente pode chutar e acaba acertando, na maioria das vezes, né? R1 igual a menos 1, a raiz 2 igual a 1 e a raiz 3 igual a 2. Observe que menos 1 mais 1 vai dar 0, mais 2 vai dar esse cara aqui. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2, igual a esse cara aqui. A gente conseguiu descobrir as raízes. Uma questão da ESA do ano passado aí. Identifique o produto das raízes da equação. Eu adaptei essa questão porque, na verdade, ela pede para a gente identificar a alternativa. Só que aqui eu não coloquei as alternativas e a gente vai identificar o produto das raízes da equação. O produto das raízes dessa equação, observe que essa equação é uma equação polinomial. Ela tem grau 3. Logo, ela tem 3 raízes. Bom, se ela tem 3 raízes, a gente pode usar esse caso aqui. E ele pede o produto. Ele quer o caso que eu vou ter os 3 multiplicando. Bem, se eu vou ter os 3 multiplicando, eu vou pegar o termo independente e vou dividir pelo coeficiente do termo de maior grau. O produto das raízes é o que ele quer. Ele quer saber quanto vale isso daqui. Quanto vale isso daqui? É menos o termo independente dividido pelo coeficiente de maior grau. Vê se não vai ficar assim. R1 vezes R2 vezes R3 é igual a menos 10 dividido por 5. Ora, menos 10 dividido por 5 vai dar menos 2. Inverte o sinal com esse cara aqui, o resultado vai dar 2. E tinha lá 2 no gabarito no ano passado. Essa questão foi bem tranquila. E é um dos assuntos aí que a gente viu para o fechamento do nosso cronograma. Espero que vocês tenham estudado todo esse período. Hoje eu vou lançar mais uma listinha de exercício. Foi um prazer estar com vocês aqui de novo e até mais.